Começa agora mais um Alesp Conecta em tempos de pandemia, discutindo assuntos relevantes dessa pandemia do coronavírus que assola todo o nosso país. Hoje a minha convidada é a advogada doutora Márcia Reicher, que vai falar um pouquinho sobre direito civil, os contratos e as mediações dentro desse Alesp Conecta. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, porque é um tema realmente relevante nesse momento e que pode acrescentar e somar muito na solução dos conflitos que estão acontecendo por conta da pandemia. Um momento que ninguém esperava, mas a pandemia está aí e nós precisamos solucionar, certo? Doutora, é importante, né, a gente tocar nesse tema, mas é legal a gente fazer uma breve introdução, né, para que o telespectador se situe. Como funciona a mediação? Qual que é a importância da mediação no contexto normal? Vamos falar no cenário normal, né, do nosso dia a dia. Então, vou te colocar um pequeno panorama dos meios alternativos de solução de conflitos, que eu acho que esse seria a melhor conceituação do tema. Porque meios alternativos, hoje, o novo cenário do judiciário contempla um tribunal multiportas, onde você pode buscar a porta mais adequada para a solução do seu conflito. Você pode buscar negociação, você pode buscar conciliação, a negociação e, às vezes, até a arbitragem. A arbitragem já é um instituto mais antigo, ela nasce aqui no Brasil em 1996, com a Lei 9.307, e ela vai constituir um terceiro da confiança das partes que vai julgar a questão levada para esse árbitro. Mas, com a resolução 125 de 2010, vem a conciliação e a mediação, tanto no pré-processual como no próprio processual, contemplado no artigo 334 do Código de Processo Civil. Então, qual seria a grande diferença desses dois institutos? A gente diz que quando você fala em conciliação, é que você tem questões mais objetivas, como, por exemplo, a cobrança de um aluguel. Não pagou o aluguel, vou cobrar o aluguel, posso levar isso para uma conciliação. Pressupõe que não envolve emoção. Quando você tem questões de família, que a regra geral envolve emoção, então você está falando de uma mediação. No entanto, eu entendo que hoje em dia, em tempos de pandemia, a mediação seria o nome mais correto, porque qualquer situação que seja levada hoje para uma mediação, ela vai envolver sim questões emocionais. É uma empresa fechando, é um ponto sendo devolvido, é uma pessoa perdendo o emprego. Então, não é possível que a gente consiga olhar para esse panorama e achar que estamos tratando só de números, mas sim envolve o emocional das pessoas. Então, eu acho que esse seria o traçado, né, para se entender o que é conciliação e o que é mediação. E esses institutos, eles vêm justamente para desafogar o judiciário, que já em 2010, por ocasião da resolução, já estava com mais de 26 milhões de processos para solucionar. E depois da resolução, a gente já quantificado uma faixa de 61%, pelo menos no Sejusc Central, onde eu estou vinculada, 61% de casos resolvidos por mediação e conciliação. Ou seja, são 61% a menos de processos que ingressam no judiciário. Então, esse é o panorama que a gente tem para entender qual que é o valor desses meios alternativos à conciliação e à mediação nesse momento de pandemia. Agora é importante, doutora, a gente entra no contexto da pandemia. O Poder Judiciário, ele mudou algum procedimento a partir desse acontecimento? Diria eu, as audiências já são virtuais, e aí nós vamos entrar no nosso assunto. Qual que é a importância da conciliação e da mediação nesse momento? Então, o tribunal, à vista assim, da pandemia, teve que se adequar também, porque senão ficar fechado não ia ser possível. Os processos que já são virtuais, né, que são um procedimento totalmente eletrônico, agora, dia 4 de maio,
eles voltam a andar normalmente, digamos assim, e para esses processos já está estipulado pela própria legislação uma audiência online de conciliação, inclusive, não só as de instrução normal, mas as de conciliação. O Núcleo Permanente de Conciliação de Conflitos está agendando agora para o dia 30 de maio uma reunião aonde vai regularizar para que os mediadores independentes, mas que estavam vinculados ao tribunal, possam atender de forma remota também as conciliações e mediações com valor legal. Então, vai ser atendido cada um na sua casa, né? Mas depois nós encaminhamos isso para o Sejusc e vai ser homologado pelo juiz se efetivamente restar frutífero algum acordo. Ou, se não, vai ser comunicado que não foi frutífero, da mesma forma que acontece no Sejusc. Então, o judiciário está, sim, se modernizando, adaptando plataformas para que todo mundo possa trabalhar de modo remoto e não pare o judiciário. Ele implantou esse novo sistema. Doutora, implantou o sistema. Agora, em que ocasiões se pode fazer a conciliação? Eu vi antigamente, por exemplo, na vara da família acontecia muito, em alguns outros ramos do direito também. Qual que é o cenário atual? Como pode ser estabelecida a conciliação no dia a dia aí do judiciário, doutora? Então, no dia a dia, como é que isso vai funcionar agora? As partes vão solicitar para o judiciário. Eu não tenho essa informação no sentido de como vai funcionar dentro do tribunal exatamente, mas vai ter uma plataforma onde o cidadão vai ter acesso e vai solicitar o procedimento. Vai ser intimada a outra parte, provavelmente por meio eletrônico, porque hoje em dia está mais complicado via correio, né? Então vai ser por meio eletrônico e vai ser designado um conciliador que vai se colocar à disposição do tribunal, porque já estamos sendo cotados para isso. Quem tem essa condição de atender na sua casa. Então vai ter o conciliador na casa dele, cada parte na sua casa. O conciliador vai precisar ter um equipamento vinculado a um computador, a um notebook, enquanto que os conciliados vão poder fazer via celular. Mas por que o mediador precisa de um equipamento melhor? Porque nós vamos ter que gravar essas sessões caso o judiciário tenha alguma dúvida, justamente porque é um sistema novo e ninguém tem certeza de como isso efetivamente vai funcionar. Não vai se perder nem a confidencialidade, nem o sigilo. Então, isso seria uma documentação interna, ninguém vai ter acesso, talvez, a essa gravação, mas pelo sistema do judiciário, talvez se consiga, não digo gravar a sessão em si, mas pelo menos gravar quem estava online, quanto tempo ficou, se ninguém saiu dessa sessão, para poder ter certeza que ela efetivamente ocorreu com todas as partes envolvidas. Então, essa é a segurança. É um sistema próprio, o tribunal vai disponibilizar para os conciliadores que aceitarem participar, porque tem conciliador que não tem condição, não consegue se adaptar a essa tecnologia, não vai conseguir fazer, mas eu acredito que uma grande maioria sim vai conseguir atender, e nós vamos atender de forma remota. Os conciliados e os mediandos não vão estar sem esse serviço do Tribunal de Justiça. Quanto aos processos já em andamento e que são eletrônicos, né, vai poder se marcar uma audiência com o juiz, e aí o juiz vai estar online para falar com as partes em eventual audiência de instrução. Mas isso ainda é tudo muito novo, porque está sendo implantado agora. Doutora, é importante, né, para que a população tenha acesso das formas de conciliação. Em que ramos do direito, em que situações que eu passo no meu dia a dia, que eu dependo, né, de um advogado para entrar num processo, que a conciliação, desculpe, é mais usada? Bom, essa pergunta ela é super interessante, não só para a população, mas eu digo até para os advogados também. Muitos advogados ainda não se adequaram a esses novos meios de solução de conflitos.
Onde você pode usar conciliação? Questões condominiais, você pode usar. Você tem questões desde a taxa condominial, que está inadimplente, e agora não é hora de brigar com o condômino, mas sim ver como é que eu posso solucionar essa questão para ele, porque ele está no mesmo momento de pandemia de todo mundo. Questões de contratos de locação. Hoje, por conta da pandemia, a legislação permite que o locador, que o locatário entregue para o locador o imóvel sem discutir muito. Eu vou entregar porque eu não posso pagar. A lei está permitindo isso. Quando você imagina, às vezes, uma pessoa que tem um contrato de locação de um andar inteiro para uma empresa, e aquela é a fonte de renda, então você imagina que alguém numa outra ponta também está sofrendo com essa entrega desse imóvel. Então, em contratos imobiliários em geral, pode ser usado. Mediação escolar também é utilizado. Questões de família, aí você dá o nome de mediação, mas também vai poder fazer de forma remota. Questões, dívidas com universidades, por exemplo, com escolas, a pessoa está inadimplente, pode resolver por conciliação. Então, a gente diz que na conciliação e na mediação, você pode resolver tudo, porque ela é a antessala do judiciário. Então, se for uma questão que você levaria para o judiciário, do judiciário civil, você pode resolver por mediação e conciliação, qualquer questão. Agora é interessante, né? E aí eu vou perguntar, né? Sou leigo na área jurídica, mas o advogado, quando que ele deve orientar o seu cliente para a questão, vamos para uma mediação ou de repente o caminho é outro dentro da ordem jurídica das coisas? Então, no primeiro momento, eu falo assim que os advogados, né, como o meu caso, né, eu advogo já há quase 41 anos, então, é, de atividade, e eu venho dessa formação de guerrear, de brigar, né, a gente ia para uma guerra. Quanto mais o advogado falasse firme e fosse agressivo, então ele tinha um valor muito grande no mercado, né, esse advogado, ele é combativo, ele é bom. Só que, atualmente, o bom advogado é aquele que consegue identificar qual é o melhor caminho para o seu cliente. Eu digo que o cliente contrata do advogado o trabalho do advogado. O trabalho do advogado não significa ir para o judiciário, significa trabalhar para aquela causa e resolver aquela questão para o seu cliente. Então, eu sempre oriento aos jovens advogados, né, que eles são mais receptivos a essa mudança do que os advogados mais antigos. Eles ainda não se entenderam muito nessa nova forma, né, de advogar, porque a advocacia teve um grande medo dessa mudança de paradigma, só que a OAB nos prestigiou e na tabela de honorários da OAB já está previsto os honorários para o advogado que leve para o meio alternativo. Então, quanto aos honorários, o advogado vai ficar tranquilo, porque ele vai receber, não importa por qual porta ele solucione, ele chama o seu cliente e aponta qual é o melhor caminho. Para o seu caso, pode ser uma negociação, ou pode ser uma conciliação, ou vai poder ser uma mediação, e às vezes, até por força do contrato conter uma cláusula de arbitragem, ele vai aconselhar que seja feito por arbitragem. Então, nós não podemos dizer que o advogado não trabalhou. Ele trabalha, ele monta a peça e oferece para o cliente qual é o melhor caminho que ele vai seguir. Claro que se o cliente falar, não, eu prefiro ir para o judiciário, ele vai para o judiciário e vai esbarrar na conciliação prevista no artigo 334, que é uma condição prévia para que se siga o processo. Então, esse é o novo caminho do judiciário. O grande erro, às vezes, dos advogados, e que isso é que eu sinto aonde dá o problema para o cliente, é que quando o cliente busca o advogado chegar para ele e falar assim, não, isso é fácil, vamos levar na conciliação. Às vezes, o cliente não percebe que o advogado quer auxiliar, solucionando mais rapidamente. Qual é a leitura, né, do cliente? Ele não valorizou o meu caso. E é isso que o advogado, o pulo do gato para o advogado é isso.
Valorize o seu cliente, mostre que ele é importante, trabalhe por ele. E aí, na hora de fazer a distribuição, faça a reunião e aponte o melhor caminho. Aí sim, ele vai perceber que você tratou com carinho o caso dele e vai ter um resultado muito melhor. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo nesse Alesp Conecta de hoje. Já já a gente volta discutindo o tema de hoje, que é conciliação aí nos contratos em tempo de pandemia. Já já eu volto. Estamos de volta, este é o Alesp Conecta de hoje. Nós estamos falando aí de conciliação, que ramos aí do direito ela pode ser usada e também qual a importância da conciliação e da mediação em tempos, né, de pandemia. Eu recebo aqui na Rede Alesp a doutora Márcia Reicher, que é especialista no tema, e nós já conversamos no primeiro bloco, já explicamos o que é a conciliação e o que é a mediação, como ela pode ser usada, mas agora eu pergunto, doutora, para quem quer participar dessas mediações, dessas conciliações, precisa ser advogado? Como é que funciona tudo isso, doutora? Precisa ter um curso de formação? Como é esse processo, doutora? Bom, é exigência do Conselho Nacional de Justiça que os mediadores e conciliadores judiciais sejam preparados através de cursos de capacitação. Esses cursos também eles estão sob vigilância do IFAM, né, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados, porque, afinal de contas, nós seremos os mediadores, esse longa-manos, né, do juiz. Nós estamos ali na antessala auxiliando um juiz. Então, precisamos de uma formação específica. Essa formação é dada através de escolas habilitadas no NUPEMEC de São Paulo, e essas escolas cumprem um currículo mínimo de atividade, seria um mínimo de 40 horas de curso teórico, acrescidos de 60 horas de estágio nos sejusques habilitados para esse atendimento e também em câmaras privadas habilitadas junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo para atenderem ao judiciário. Eu mesmo faço parte de uma câmara que tanto é escola habilitada, como que oferece esse serviço à população de maneira privada. Quem atua no Sejusc hoje também já tem uma remuneração, já está regular, mas ainda não são todos os locais, todos os tribunais que estão efetivamente abriram essa possibilidade de recebimento, porque disso depende uma outra regularização de como esse dinheiro vai chegar na mão dos mediadores. Então, é muito importante a gente entender que todo esse processo é um processo relativamente novo diante do judiciário, né, de tantos anos que o judiciário existe, então ele ainda é um processo novo com as suas adequações. Se bem que eu diria que ele já está 95% implantado, são pequenas arestas que ainda precisam ser aparadas, mas que há um empenho muito grande do Tribunal de Justiça de São Paulo e do NUPEMEC para que isso efetivamente seja totalmente sanado e todo mundo possa receber. Mas para que isso aconteça, é necessária a capacitação. Não são só advogados que fazem o curso. Esse curso é aberto para qualquer um que tenha 2 anos de qualquer graduação. Essa é a exigência, que você já esteja formado em qualquer graduação há pelo menos 2 anos. Esse curso é muito procurado por advogados, e nem sempre o advogado procura o curso porque ele quer ser mediador ou conciliador. Às vezes ele procura o curso porque ele quer entender como funciona. Eu diria que esse advogado de vanguarda é o que vai se atualizar para usar esses métodos, as ferramentas da mediação, para poder exercer bem a sua função de advogado. Porque não adianta você querer advogar numa mediação, numa conciliação, quando você não entende qual é o seu papel lá dentro. Que não é um papel como numa audiência comum, onde você vai ser a pessoa que está entre o juiz e a parte. Na conciliação, você vai auxiliar a parte quando a parte
pedir o seu auxílio, porque, na verdade, ali, quem vai falar diretamente com o conciliador e o mediador é a parte. Então, invertem-se um pouco os papéis e o advogado, para atuar bem, ele precisa estar preparado com esse conhecimento. Então, a gente tem uma busca muito grande por advogados, grandes escritórios pedem cursos, às vezes de maneira privada, não como mediador judicial, mas para conhecer para toda a sua banca, para que os seus advogados estejam preparados para auxiliar nesse momento de uso maior dos meios alternativos de solução de conflitos. Ora, doutora, outro fator importante para a gente abordar nesse momento. Então, a senhora falou que a pessoa que se interessar tem que ter o curso superior e, no mínimo, 2 anos de formado em qualquer graduação. Sim. Existe alguma prova que a pessoa tenha que prestar para ter a licença? Existe alguma licença, algum certificado que seja obrigado para a pessoa participar, um processo seletivo, alguma coisa assim, como existe a OAB, ou então com um concurso público, alguma coisa? Como é feito esse trâmite, doutora? Então, por hora não existe concurso. Quando saiu a resolução e começaram as capacitações, muitas escolas formavam, existia um curso de 30 horas, hoje você vê que o curso é de 40 horas no mínimo, e mais 60 de estágio. Ele foi mudando, ele foi se adequando com o passar do tempo. Não existe concurso ainda, mas a exigência de assistir 60 horas de procedimento, você assiste uma sessão e vai fazer um relatório do que você assistiu, vai ter um relatório de horas que vai ser assinado pelo gestor do Sejusc, somado às 40 horas teóricas. Quando você fez tudo isso, é encaminhado da escola para um supervisor responsável pela escola, ele vai analisar se você está apto a atuar, porque você entendeu, né, como funciona esse procedimento, e vai ser dado para você, então, um certificado de conclusão de curso de mediador e conciliador dentro da situação do curso, e esse certificado é que você vai habilitar junto ao CNJ e ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Os Sejusc, os gestores de Sejusc, vão pegar você dentro desse cadastro nacional de mediadores e conciliadores e vai convidar para atuar no Sejusc, dependendo da onde você quis atuar, mais conciliação, mais questões empresariais, ou mais questões de família, mais mediação, mas hoje em dia não existe concurso nem prova. A prova, na verdade, é o exercício efetivo dessas 60 horas mínimas. Por que eu digo mínimas? Porque se o supervisor achar que você não entendeu, ele pode recomendar, por todo o trabalho que você fez, porque ele percebe que você tem condições, ele vai recomendar, olha, mais 10 horas observando determinada coisa. Mas uma vez que você passa o crivo do supervisor, você vai atuar. Agora, importante que como existiram várias fases de formação, desde 2018 foi criado o Grupo Permanente de Supervisão. Esse Grupo Permanente de Supervisão, ele convoca alguns mediadores que se sobressaem pela sua atuação como mediadores, eles são preparados, então, para supervisionar todos os outros mediadores. Mas não é para ser uma fogueira de vaidades, porque a todo ano outras pessoas são convocadas, e com essa atualização permanente, nós estamos melhorando sobremaneira a atuação dos mediadores. Então, há uma preocupação do tribunal em manter uma atual reciclagem, uma atualização, digamos, permanente, né, dessa sua atuação, para que você seja realmente um mediador à altura do que o judiciário espera de você, tá? Doutora, outro fator importante, né? A gente citou, por exemplo, mediação em caso de inadimplência, de mensalidade escolar, que é um negócio em tempo de pandemia que não vai se evitar que aconteça. Como é que funciona na prática esse processo? Na verdade, a escola, a entidade, ela procura
a conciliação para citar o pai, é isso? Como é que funciona? Vamos explicar direitinho aí para o telespectador ligado na Rede Alesp. Então vamos aí no passo a passo. Tanto faz se você vai buscar um Sejusc, que é o órgão público, como se você vai buscar uma Câmara privada vinculada ao Tribunal de Justiça para poder te atender e eventualmente homologar esse acordo. O caminho é o mesmo. A parte que seria a credora vai buscar um desses órgãos e vai pedir para que seja instaurado uma sessão de conciliação. A secretaria deste órgão vai mandar uma carta convite, porque quando ele é pré-processual, ele não é obrigatório, ele vai mandar uma carta convite para comparecer nessa sessão de conciliação. A parte comparecendo é designado um mediador, designado pela Câmara ou pelo Sejusc. Vai nomear um mediador, que é um terceiro imparcial, e que vai se vincular à confidencialidade e sigilo daquele ato. Esta figura do conciliador ou do mediador que se preparou num curso, está habilitado para isso, e então ele vai fazer uso das ferramentas da mediação e da conciliação, que são ferramentas, assim, muito interessantes, né, para que se restabeleça essa comunicação de maneira amigável entre as partes. E eu falo que essas ferramentas elas são muito interessantes, porque uma delas, que eu acho assim, de suma importância, é a escuta ativa. Geralmente, quando as pessoas discutem, ninguém escuta ninguém. Então, quando você faz uso da ferramenta da escuta ativa, né, e eu brinco, né, no meu canal do YouTube, que é como se fosse a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Pergunta, por que essas orelhas tão grandes, né? Para te ouvir melhor. E é isso. A gente fica quieto, você vai dar oportunidade para que cada um fale na sua vez e pede para a pessoa ficar com a escuta ativa, preste atenção. Porque às vezes você está discutindo e você nem percebe que o outro já está dando a solução do problema para vocês. Então, quando você faz essa sessão, existe o regramento, a declaração de abertura que você vai fazer, colocando, programando aquela sessão, quem vai falar primeiro, quem vai escutar, quem vai falar depois, como é que vai ser ouvido. Vai ouvir também, enquanto parte nessa sessão, você também vai ouvir, porque você vai recontextualizar, você vai devolver para as partes aquilo que elas falaram para você. A partir daí, você passa a usar outras ferramentas, como, por exemplo, a inversão de papéis, geração de opções, e leva para que as pessoas conversando cheguem a um denominador comum que seja bom para as duas partes. Bom, dessa sessão, você só vai ter 3 soluções. Ou você vai ter um acordo, e então essa sessão foi frutífera, um acordo, ou uma redesignação, porque você percebe que as partes ainda precisam pensar, mas estão no caminho de uma solução, ou uma sessão infrutífera, porque realmente não tem solução. Então, esses são são os 3 términos dessa sessão. Um desses 3, porque o mediador não julga. Mas, com certeza, a gente consegue, com essas ferramentas, com essa paciência, com a empatia, né, que você vai criar com as partes, mostrando que você não está para julgar, mas sim para ajudar, a gente consegue, pelo menos em todos os casos que eu atuo, eu tenho um sucesso de pelo menos 90% de acordos bem resolvidos, onde as partes vão se comprometer com aquilo que é possível para que elas façam. Feito este acordo, nós encaminhamos para o juiz responsável pelo Sejusc, ou no meu caso, pela minha Câmara, que no meu caso é o doutor Ricardo, do Sejusc Central, encaminho para o doutor Ricardo, e se estiver tudo de acordo, se ele for um acordo dentro dos parâmetros legais, ele vai homologar e encerrou o assunto sem briga. Então, isso daqui não existe dentro do judiciário, e dentro dos meus 41 anos de atividade como advogada, não existe nada tão célere quanto a conciliação com um resultado positivo, vez que são as próprias partes que constroem a solução, diferente de um julgamento,
aonde mesmo a parte que ganha a ação, geralmente não sai satisfeita porque não era o que ela queria. Então, quando existe um julgamento, a gente percebe que, mesmo tendo um vencedor, nem sempre é 100% satisfatória essa vitória. Já quando existe um acordo por conciliação, ele é 100% satisfatório, porque as partes construíram a solução do seu problema. Não existe coisa... É o mundo ideal, realmente é o mundo... Eu lembro que quando eu fiz a faculdade de Direito, eu fui atrás de ideal de justiça. E eu encontro hoje esse ideal de justiça quando eu sou uma terceira facilitadora e ajudo as partes a construírem a sua própria solução. Doutora Márcia, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês sobre esse tema que eu acho tão valioso para esses tempos modernos e especialmente de pandemia. Muito obrigado. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Nós discutimos aí o tema da conciliação e mediação em tempos de pandemia do coronavírus. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.